Bom dia, eu sou a Paula e junto com a minha colega Karina, nós somos as responsáveis desse momento da DIPED, da Freguesia Brasilândia, no Núcleo de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Nós combinamos com as coordenadoras que nós montaríamos então um vídeo para falar um pouquinho sobre as postagens que devem ser feitas no momento de isolamento social que as crianças e bebês da nossa cidade, a cidade toda está passando por conta da situação do Covid-19. Nós sabemos que esse momento é um momento excepcional. Todos nós estamos tentando aprender a mexer com outras ferramentas. Nós não esperamos que os nossos educadores se comportem como youtubers, cheios de experiências e saberes no uso e na ferramenta das mídias, na edição de vídeo, produção, mas nós sabemos da capacidade que esse nosso educador tem de planejar uma boa postagem, entender os objetivos que ela precisa alcançar e com isso então complementar o caderno Trilhas de Aprendizagem com uma postagem diária da unidade que deve ser feita, planejada, decidida no coletivo e indicada para a rede social, que a escola tem mais familiaridade para construir diálogo com as suas famílias. Normalmente as nossas escolas estão usando o Facebook ou o Instagram. O Facebook, de maneira geral, é a grande plataforma escolhida porque as escolas já têm este hábito. Porém, nunca foi pensado um momento onde essas postagens pudessem revelar tanto sobre os nossos fazeres e que elas têm sim o objetivo de complementar o que aparece no Trilhas de Aprendizagem. Sempre que vocês forem fazer uma postagem, vocês devem se perguntar para que serve essa postagem. Essa postagem ela tem qual objetivo? Ela deve sempre estar voltada, o maior objetivo nesse momento para as postagens realizadas por vocês educadores, devem ser voltadas para a manutenção de vínculo com a família. Os bebês, principalmente de 0 a 2 anos, não devem ficar muito tempo com acesso à mídia, às telas. A gente sabe que, na verdade, o ideal seria que eles não tivessem acesso às telas. Mas, nas condições que os nossos alunos estão, a gente também sabe que eles terão acesso a essas telas. Portanto, toda e qualquer postagem de crianças de 0 a 2 anos devem ser endereçadas totalmente aos seus familiares, para que eles construam então com essa criança, a partir das dicas dessas postagens, ambientes de aprendizagem, leituras, rotinas que irão ajudar no entendimento do trilha de aprendizagem, vão fortalecer os vínculos com a escola e também os vínculos entre os familiares. Já as postagens das crianças de 3, 4 e 5 anos começam então a serem postagens mistas, onde a gente se dirige aos dois, tanto a família quanto as crianças. Os familiares, os adultos que estão com essas crianças hoje, agora serão os grandes mediadores do que a escola propõe e das vivências que essa criança terá. Nós sabemos que com essas postagens, nós não devemos jamais tentar recriar o ambiente da escola. O chão da escola nunca será replicado no ambiente virtual, e nós sabemos disso. Portanto, nós temos também que pensar qual é a concepção de bebê, qual é a concepção de criança e qual é a concepção de família que eu estou revelando nestas minhas postagens, nessas minhas produções. O currículo da cidade, na página 116, aponta caminhos possíveis na interação dessas crianças com as mídias e vale muito a pena, durante as formações, nós retomarmos esse pedaço do currículo para refletir um pouquinho. Lá no currículo da cidade, eles usam o termo maravilhamento. Então, que nós possamos ter sempre essa ideia de maravilhamento presente nas nossas postagens, que nós possamos fazer postagens de qualidade, que realizem a manutenção dos vínculos entre a escola e as crianças, a escola e as famílias, e principalmente que elas sejam e considerem a potência da criança, a capacidade de entendimento dessas postagens, o poder
de educação que esses adultos, esses familiares têm em relação a essas crianças e que consigam respeitar a humanidade do momento tão delicado que nós estamos vivendo por conta do isolamento do Covid-19. Nós temos que estar preocupados nessa postagem com as questões que nós chamamos de estética de EVA. As postagens que vocês irão produzir devem considerar a potência e a capacidade de compreensão das crianças. A estética do EVA é aquela estética que a gente usa com desenhos muito arredondados, desenhos feitos por adultos, a estética voltada muito mais para uma concepção de que a produção da criança ela fica em segundo lugar. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa estética. Por exemplo, quando nós vamos fazer um vídeo de contação de história e a gente coloca atrás da pessoa que está fazendo a contação um painel, por exemplo, de EVA, um painel com TNT, cheio de desenhos prontos que a gente compra nas papelarias, que são bonitos sim, mas que estão muito mais voltados na beleza, na ótica do adulto, do que o adulto acha que a criança gosta. Que tipo de criança será que eu estou pensando que vai absorver essa estética, esses desenhos muito arredondados e que, na verdade, eu posso colocar nesse painel atrás de mim uma chita colorida, eu posso colocar um pano liso, eu posso colocar, como eu coloquei aqui, alguns livros. Posso também, se eu tiver em casa, um pano liso com produções das crianças. Então, que nós possamos tomar cuidado com a estética que nós vamos apresentar quando nós vamos fazer uma contação de história, quando nós vamos fazer a produção de algum outro tipo de conteúdo. É importante que a gente entenda que a estética do vídeo não pode, de jeito nenhum, concorrer com o assunto e o objetivo que esse vídeo tem. Se nós colocamos professoras fantasiadas, se nós colocamos flores chamativas, de plástico ou originais, se nós colocamos qualquer coisa que roube a atenção da criança e do bebê, esse vídeo não é para ir para a rede, porque perde o seu conteúdo, porque ele está concorrendo com o que de fato nós queremos transmitir nessa mensagem. E assim então, eu passo para a questão do assunto que nós também temos que nas nossas postagens temos bastante consideração, é o território que essa criança está. Nós temos na freguesia do Ó escolas de asfalto e escolas de morro, como diz o nosso colega Roberto Dadped. Então, nós temos que pensar que muitas das nossas famílias, em especial as famílias da Brasilândia, que é o local onde mais está morrendo pessoas de Covid-19, eles estão lutando muito por sobrevivência. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma postagem de culinária, eu tenho que levar em consideração que algumas famílias não estão tendo acesso a alimentos básicos. Então, será que a postagem de culinária, se eu tenho uma escola onde a minha criança vive uma situação de vulnerabilidade social e nós não temos informações claras se elas estão passando por sobrevivência de necessidades básicas, será que uma postagem de culinária convém? Se mesmo assim eu decidir apostar numa postagem de culinária, eu devo usar quais tipos de produtos? Será que eu devo fazer um bolo mousse de chocolate ou uma banana amassada com leite em pó? São questões para as escolas pensarem. Será que vale a pena investir em culinária para as escolas que têm as suas crianças passando vulnerabilidade, passando por falta de alimentos? E mais, o que a escola pode fazer para que essas crianças não passem por isso? Nós podemos também, via internet, nos comunicarmos com as associações de bairro, nos comunicarmos com os colegiados de mulheres destas regiões, para entendermos então como que pode ser feita a ajuda para que essas pessoas não passem por essas famílias, essas crianças e esses bebês não passem por uma situação de tão extrema fragilidade. Pensando agora nas postagens propriamente dita,
Nós de PED da Freguesia do Ó, da Educação Infantil, categorizamos as postagens em 3 tipos de postagem. Postagens de produtos de consumo, postagens de mediação pedagógica e postagem de nutrição estética. Quando vocês forem planejar a semana de vocês e as postagens que serão feitas e quais grupos das redes colaborativas irão preparar essa postagem, eu peço que vocês também pensem qual a categoria de postagem que esse conteúdo se encaixa melhor. Nós chamamos, então, categorizamos de produtos de consumo aquelas postagens que foi o que eu disse antes, que concorre com exatamente a mensagem que ela quer passar. São aquelas postagens que a professora, a educadora, está imersa em outras questões, em outros conteúdos que não a mensagem propriamente dita. Professoras fantasiadas, professoras fazendo menção a algum tipo de marca de consumo, professoras e professores que estão concorrendo com a mensagem, como se eles acabam se tornando então um produto, mensagens voltadas para datas comemorativas. Nós tivemos, por exemplo, questões da Páscoa, professoras com orelhinhas de coelho pintadas no rosto. Eu peço para que vocês realmente se questionem se esse tipo de produto ele alcança os objetivos propostos pela manutenção de vínculos com as crianças, bebês e suas famílias. Pedimos que vocês fujam desse tipo de postagem, que as postagens de produtos de consumo não aconteçam. Outra categoria que nós elegemos é a categoria de mediação pedagógica. É aquela categoria onde a educadora tenta replicar no ambiente virtual o que aconteceria na sua escola. Nós pedimos que vocês fiquem muito atentas a essa situação, porque algumas postagens podem acabar caindo no âmbito da escolarização dessas crianças, na recriação de aulas dadas aos pequenos. E nós sabemos que o currículo da cidade deixa muito claro que as crianças elas vão aprender através de experiências e interações usando a metodologia de projetos, por exemplo. Portanto, quando nós formos fazer atividades de mediação pedagógica com essas crianças, que nós possamos ter a sensibilidade de entender que não são atividades, tarefas, como se elas estivessem numa escola que prepara para alguma outra coisa, para alguma outra etapa do ensino. Não, que nós possamos fazer sim mediações pedagógicas, porém voltadas para a potência e protagonismos dessas crianças, que são, por exemplo, as contações de histórias. Quando eu faço uma contação de história, que eu posso fazer uma contação ou uma leitura de um livro já em PDF, eu coloco então um momento de rotina comum das escolas de mediação e proponho que as famílias participem desse momento com as crianças. Eu estou fazendo uma postagem de mediação de qualidade, pensando de fugir da estética do EVA, pensando que os pais têm condição sim de assistirem esse vídeo e de replicarem ou de fato a leitura ou até de proporem para os pais, após essa leitura em voz alta, por exemplo, de um livro de PDF, que eles realizem com as crianças um jogo, brincando que são os personagens e assim revejam novamente essa postagem e façam essa brincadeira. Essa é uma questão de mediação pedagógica. Também temos exemplos de professoras de SEI que estão explicando, por exemplo, como se usa e por que se usa materiais não estruturados para bebês e propondo algumas interações. Essa é uma mediação pedagógica muito interessante, porque ela alcança a compreensão da importância dessa complementação do que aparece no Trilhas da Aprendizagem e mais, ela está fazendo uma formação com os pais, para que eles entendam a importância que é a criança estar interagindo com vários materiais e assim então descobrindo quais são as suas potências e desenvolvendo sua criatividade através da exploração. Categorizamos também as postagens em nutrição estética. As postagens de nutrição estética também são ótimas postagens para nós realizarmos com as crianças. Eu vou dar um exemplo de nutrição estética, pois são aquelas voltadas que nós usamos obras de arte,
usamos música, usamos obras de artistas para construir esse diálogo com as famílias, com as crianças e com os bebês. Um exemplo muito bacana que nós vimos já de postagem de uma das nossas unidades foi a professora apresenta então numa postagem uma tela do Ivan Cruz. E que o Ivan Cruz é um artista muito usado na educação infantil. Naquela tela ela começa a descrever, olha, conta um pouco de quem é aquela obra, para que nós possamos conhecer um pouco o autor. Ela mostra e vai descrevendo os elementos daquela obra, as brincadeiras que aparecem naquela obra, e ela conversa com os pais. Então, pais, quais eram as brincadeiras que vocês faziam no seu tempo? Converse com seus filhos, brinquem com eles, pergunte quais são as brincadeiras que eles mais gostam de brincar na escola. Então, ela constrói um diálogo com a família usando uma obra, essa que nós vamos chamar de nutrição estética. Podemos também pensar em nutrição estética, aquelas que convidam, por exemplo, para fazer um tour virtual num museu e a professora vai meio que fazendo comentários ela grava o seu próprio tour e vai fazendo alguns comentários super importantes para dialogar com os pais, para que eles dialoguem com seus filhos. Então, a partir dessa categorização, nós pedimos que os educadores planejem, pensem. Voltamos a dizer, as postagens elas são um complemento do Trilhas de Aprendizagem. As postagens devem acontecer uma postagem por unidade de educação infantil por dia, de segunda a sexta-feira. Nós estamos muito agradecidos pelo empenho de todos vocês e estamos à disposição para tirarmos dúvidas e mais ainda, para construirmos um grande banco de postagens onde nós possamos nos inspirar no trabalho dos outros educadores do nosso território e assim também até compartilharmos a postagem feita muito bacana por outra unidade. Sempre indicando, quando usarmos qualquer tipo de material que não foi produzido por nós mesmos, indicando a produção, quem é o responsável, se existe algum tipo de indicação de autor, de música, quem é o grupo, isso é muito importante. E para encerrar, nós vamos lembrar de algumas postagens que estão sendo feitas, de postagem que nós não categorizamos, mas que podem entrar tanto como nutrição estética quanto mediação pedagógica, que são aquelas postagens que começam a ser desenhada e construída com o material que a família tem devolvido para as escolas. As crianças brincando com as sugestões dadas pelos educadores, dançando as músicas, fazendo a massinha, por exemplo. Então se constrói todo um grande banco de imagens, se coloca uma música, se formata um vídeo e devolve esse vídeo para os pais dizendo, olha, nós estamos acompanhando o que está acontecendo. Esse tipo de postagem é bem bacana e pode acontecer ao final da semana, por exemplo, quando nós temos então todo um banco de imagens construído durante a semana como resposta às postagens que os educadores propuseram. Pedimos que quando vocês forem colocar essas imagens dessas crianças, vocês retornem para a escola de vocês, tenham o cuidado de conferir se essa criança nos autorizou o uso de imagem e de voz. Por mais que os pais já estejam nos devolvendo essas postagens, nós podemos subentender que fica autorizada a repostagem desse conteúdo. É extremamente importante que nós tenhamos, sim, o cuidado de ligarmos para as nossas unidades, todas as unidades têm um responsável e que possa olhar destas crianças que nós vamos republicar se existe autorização de imagem e de voz, para que a escola esteja respaldada e que tudo aconteça de maneira tranquila. Não esqueçam de realizar todos os registros desse processo, de planejamento da postagem, de produção de postagem propriamente dita e de retorno das famílias. Todo esse processo deve ser registrado no coletivo e colocado cada professor em sua conta do Classroom. Espero que a gente tenha ajudado
Como nós dissemos, não somos youtuber, não temos nenhuma familiaridade com esse tipo de produção de conteúdo, mas eu espero que de alguma forma a educação infantil da DIPED da Freguesia do Brasilândia tenha colaborado com as formações das educadoras aí na unidade de vocês. Um grande abraço e até a próxima!